Um dos pontos determinantes para maior ou menor lucratividade na sua fazenda é o ponto ideal de abate dos animais. Mas você sabe quais os fatores que garantem uma carcaça de qualidade? Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. O ponto de abate é feito normalmente por dois aspectos: peso e conformação animal. Olhando ele, a pessoa mais tarimbada, ela já fica bastante prática. Ele consegue mandar o animal para o frigorífico, e um animal que o frigorífico não vai ter queixa. E, inclusive, uma coisa boa, o produtor caprichar nesse quesito, porque ele fica um cliente querido do frigorífico, e isso ajuda nos momentos de negociação. Além de procedimentos de ultrassom, o que tem sido utilizado por empresas de startups são equipamentos com câmeras e balanças de passagem no confinamento. As ferramentas permitem encontrar o ponto ótimo de abate econômico. O que esse programa tenta fazer é exatamente aproximar o abate dessa condição. E isso, essa tecnologia vai ser utilizada em confinamento, mas a gente acha que deve ser, um dia a gente vai conseguir usar para todas as situações, inclusive a preponderante no Brasil, que é a terminação em pastagem, Deixar a produção mais eficiente e com uma carcaça, um mínimo de terminação para garantir a qualidade da carne. E que isso é muito importante para que a gente não produza uma carne boa e a gente fidelize o consumidor. Kylie Rodrigues para o SBA. Agora vamos falar de previsão do tempo. Muito calor pelo Rio Grande do Sul. Na tarde desta terça-feira, as temperaturas passaram aí de 37 graus em Campo Bom. E no norte do Paraná, a umidade caiu abaixo do ideal. Vamos saber com a Maria Clara qual a previsão do tempo para o sul do país agora nos próximos dias. O tempo segue firme em grande parte do Brasil nestes próximos dias. As imagens de satélite mostram poucas nuvens desde o norte gaúcho até o nordeste, e apenas em áreas da região central e no norte do Brasil é que tem um pouco mais de nebulosidade. A chuva prevista para os próximos dias deve ocorrer principalmente em áreas litorâneas, e os índices de água no solo estão diminuindo e de forma bastante significativa em áreas da região sul. Isto porque já não temos mais a passagem de frentes frias tão generalizadas pela região sul do Brasil. Agora, nos próximos 5 dias, a chuva deve ocorrer na região de fronteira e também em áreas litorâneas, com acumulados de 50 até 70 milímetros. Entre o norte gaúcho e grande parte do estado do Paraná, o tempo segue mais firme, apenas com pancadas isoladas e com baixos volumes acumulados. No segundo período, de 4 a 8 do mês de fevereiro, a chuva segue mais distribuída entre Santa Catarina e o estado do Paraná, com exceção do norte e do oeste do estado, e em todo o Rio Grande do Sul o tempo também segue mais firme, com chuva fraca e isolada. E no período que vai do dia 9 a 13 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade na região sul, nem mesmo as áreas litorâneas recebem volume significativo, e os índices de água no solo devem ficar cada vez mais baixos até meados do mês de fevereiro. Bom, e a Minerva Foods, uma das empresas líderes da América do Sul na produção e também na comercialização de carne in natura e derivados, deve receber ao menos 40 milhões de reais da Marfrig pela venda do abatedouro de bovinos que possui na cidade de Várzea Grande, estado de Mato Grosso. Na última quinta-feira, as companhias anunciaram um acordo para trocar o frigorífico de Várzea Grande, na região de Cuiabá, pelo abatedouro da Marfrig em Paranatinga, no norte do estado. No comunicado de ambas as empresas, não houve menção explícita ao montante a ser pago pela Marfrig. Na prática, o pagamento adicional da Marfrig à Minerva se deve à diferença de capacidade entre os dois frigoríficos. Enquanto em Várzea Grande a Minerva é capaz de abater 1.700 cabeças, em Paranatinga é possível abater 1.100 bovinos diariamente. A transação entre Marfrig e Minerva ainda depende de autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Bom, e o governo brasileiro recebeu com satisfação, por meio da Embaixada do Brasil em Kuala Lumpur, a informação de que será aberto o mercado da Malásia às exportações brasileiras de bovinos vivos
para abate. Vamos ao vivo à redação do SBA. O repórter José Cunha tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, José. É isso mesmo? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A Malásia abriu as portas do mercado para que o Brasil exporte gado vivo para o país. Por meio de nota, o Ministério da Agricultura informou que foram aprovados os requisitos sanitários negociados com o Ministério da Agricultura e Agroindústria da Malásia. O país asiático tem mais de 30 milhões de habitantes e importa cerca de 80% da carne bovina que consome. O governo brasileiro afirmou ainda que seguirá negociando com o governo da Malásia a exportação de gado vivo para reprodução e também a expansão das habilitações para exportação de carne de aves e bovina. A decisão reforça a posição do Brasil como um dos líderes mundiais na exportação de proteína animal e representa um passo importante para o aprofundamento das relações comerciais com a Malásia. Ainda falando em exportações, Renata, na quarta semana do mês, as exportações de carne bovina tiveram um aumento de quase 9% em comparação às 3 primeiras semanas de janeiro. Mas isso ainda não foi o suficiente para reverter o fraco desempenho desse início de ano. Tanto que a receita cambial acumulada até agora corresponde ao terceiro pior resultado dos últimos 13 meses. A média diária encontra-se 25% abaixo do registrado há um mês e 10% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. Fica aí a expectativa de recuperação nos embarques de carne bovina nos próximos meses. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. José Cunha, direto e ao vivo aqui da redação do Canal do Boi. E a gente segue com o intervalo comercial e no próximo bloco você vai saber como fechou a cotação do dólar nesta terça-feira. Não saia daí, nós já voltamos. Mais pecuária de volta, agora são 18 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Vamos de mais previsão do tempo. No sudeste do país, o ar seco também atuou nesses últimos dias e a maior parte da região teve pouca chuva registrada. Vamos saber com Maria Clara se esse tempo continua até quando no sudeste do país. No sudeste do Brasil, as áreas de instabilidade ainda provocam chuva pontual, mas cada vez mais as temperaturas ficam elevadas e a chance de chuva diminui em grande parte da região. Os índices de água no solo já estão bem abaixo do ideal nestas áreas amarelas do mapa e diminuindo bastante em áreas do interior. E para os próximos dias não deve chover de forma significativa na maior parte do sudeste. Apenas o sul do estado de São Paulo é que recebe um volume um pouco maior de chuva por causa de uma frente fria afastada no oceano. Mas o sistema não tem força para provocar chuva nem mesmo em áreas do centro-oeste e do norte paulista. Para os próximos dias, período de 4 a 8 do mês de fevereiro, outra frente fria avança para o sudeste e organiza instabilidades na faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e também nestas áreas aqui que fazem divisa com o Espírito Santo. Aí sim teremos previsão de acumulados mais expressivos, podendo chegar a 50 milímetros acumulados. No entanto, não é uma condição que dura muito, porque a partir do dia 9, todo o interior do estado de São Paulo segue com o tempo mais firme e estas áreas daqui da região norte de Minas Gerais e do Espírito Santo também com pouca chuva. Apenas na região central é que deve chover cerca de 30 milímetros acumulados. Estou eu aqui novamente na programação do SBA, trazendo informações sobre a Dispec do Brasil, hoje com uma baita solução para os criadores de gado leiteiro que desejam dar aí um up na produtividade do rebanho. Começo já deixando aqui na tela o telefone para você entrar em contato com os nossos atendentes, os nossos técnicos. Tá aí, ó, 0800 621 51, ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 44997058300. Tá aí na sua tela nosso assunto hoje, Bovitan Pó, o campeão de vendas da Dispec. Esse núcleo possui em sua fórmula vitaminas, aminoácidos, minerais, mas também os probióticos. Esses probióticos, eles aumentam a imunidade das vacas, combatem os agentes que causam infecções e reduzem os índices da temida
da mastite subclínica e também da mastite clínica, sinônimos aí de prejuízo e dor de cabeça para o pecuarista. O Bovitan pó, ele é fácil de ser usado, pode ser misturado na ração, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança no manejo da sua propriedade. Tá aí na sua tela outras linhas de produtos em pó da Dispec do Brasil, eles que são indicados aí para todos os tipos de criações. Basta entrar em contato com o nosso call center 0800 600 2151 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para você se informar sobre qual a melhor indicação para você aumentar a produtividade, a lucratividade do seu negócio. E o Bovitan pó, que é o nosso assunto hoje, ele é um alimento completo para o animal, um suplemento que vai, como eu disse aí, dar um bônus na engorda e no crescimento dos seus animais, porque eles possuem bactérias do bem que auxiliam no controle do pH ruminal, melhoram o crescimento, ganho de peso, qualidade e produtividade de leite. A Dispec é uma parceira nova aqui do SBA, mas ela já está há 37 anos no mercado, oferecendo linha completa de produtos veterinários para atender as mais variadas demandas da sua propriedade. Dá uma ligadinha, 0800 621 51, manda um WhatsApp, conversa com os nossos técnicos, que eles irão atender você com o maior prazer, a maior disponibilidade para você fazer uma compra segura, garantida e com excelente custo-benefício. Lembrando que produtos indicados para todo tipo de criação, gado de corte, gado de leite, bezerros, caprinos, ovinos, cavalos. E você ainda pode fazer um orçamento com a gente que com certeza vai cair como uma luva no seu bolso. Investimento hoje precisa ser feito com bastante segurança e principalmente resultados. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento na programação do SBA com outras informações para você. Até a próxima! Tá certo, obrigado aí, Anaí Gurgel, falando sobre a nova parceira do SBA, Dispec, com novos produtos. Agora é hora de saber como fechou o mercado financeiro nesta terça-feira. Hoje iniciaram as reuniões do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e é uma grande expectativa aí do mercado sobre as possíveis decisões desse encontro. Vamos direto a São Paulo conversar com a Sara. Boa noite para você, Sara. Quais as novidades? Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, as reuniões do Federal Reserve sempre deixam o mercado todo em alerta, né? Isso porque o que acontece lá dentro, lá nos Estados Unidos, nessa reunião pode impactar na economia do mundo inteiro. E o mercado sempre fica à espreita, aguardando as novidades sobre possíveis elevações de juros lá nos Estados Unidos. Lembrando que juros mais altos nos Estados Unidos, maior economia do mundo, tende a atrair para lá investimentos que hoje podem estar em outras praças, como o Brasil, por exemplo. Mas dessa vez o mercado acredita que deverá estar um clima mais ameno e não deverá acontecer nenhuma decisão sobre uma possível elevação de juros imediato agora para os Estados Unidos. Então, essa reunião deverá ser um pouco mais tranquila, ela começou hoje e segue ainda até amanhã. Para amanhã, o que o mercado também aguarda muito é uma nova rodada de negociações nos Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, com a chegada da primeira premier da China, lá no país norte-americano. Claro que todo mundo quer saber o que as duas maiores economias do mundo vão decidir, né? Afinal, também o que acontece entre elas impacta nos negócios no mundo inteiro. E hoje o dólar aí tem uma queda, segunda queda seguida frente ao real, uma desvalorização de 1,14%. Hoje o real tem um dos melhores desempenhos aí frente ao dólar ao redor do globo. E com esta queda de hoje, uma das maiores quedas aí em quase um mês, a moeda norte-americana recua para o patamar dos R$ 3,72. O menor valor de fechamento aí em 2 semanas para o dólar, falando sempre do dólar comercial. R$ 3,72, queda de 1,14%. Enquanto isso, aqui no cenário interno, nosso presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia e, por enquanto, não estão sendo dados novos sinais aí em relação à tão aguardada reforma da Previdência. Renata? Só mais uma informação, o índice Bovespa se recuperou do tombo de ontem após a forte contração das ações da Vale.
se recupera um pouco sim, Renata. Ontem as perdas ficaram acima dos 2% do índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E hoje, até esse momento, o mercado ainda se movimenta um pouco. O índice avança um pouquinho, aí, em torno de 0,5%, 0,53%, próximo daquele patamar dos 96 mil pontos. As ações da Vale, que ontem despencaram dentro do índice Bovespa, né? Inclusive o peso da Vale aí mudou bastante dentro do índice Bovespa ontem, passou de segundo lugar para quinto lugar, com essas perdas de 24%. E ontem, claro que isso impactou aí bastante na Bolsa de Valores de São Paulo, que hoje apresenta alguma recuperação, assim como os papéis da própria Vale, que tem uma alta hoje acima de 1%. Mas como eu falei, as perdas ontem ficaram acima de 24%. Claro, o mercado reage ao que aconteceu no interior de Minas Gerais, essa grande tragédia pela qual todos nós lamentamos e muito, né? E o índice Bovespa hoje, então, ele tem uma recuperação, puxado também pelos papéis das companhias varejistas, com a informação de que o crédito, né, no estoque de crédito no ano passado, que foi o fechamento foi mostrado hoje pelo Banco Central, né, depois de fazer esse levantamento de dados referentes ao mês de dezembro, mostra que o estoque de crédito no ano passado subiu 5,5%, alcançando aí o equivalente a 3,260 bilhões de reais. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Bom, a gente muda um pouco de assunto, vamos destacar agora a nossa agenda de leilões. Neste domingo, dia 3 de fevereiro, o Canal do Boi transmite ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, o tradicional leilão gado de corte da MB Leilões. Em oferta, animais para cria, recria e também para engorda. Vamos direto a Cuiabá conversar com Edilson Alvarenga, que vai falar mais sobre essa oferta. Boa noite para você, Edilson. Muito boa tarde, Renata. Boa tarde aos amigos que acompanham aí o Mais Pecuária. Estamos aqui para fazer um convite especial, né? Todos os domingos, o nosso tradicional leilão, MB Leilões. Esse ano é um ano muito especial para nós. Em abril a gente vai completar 4 anos de atividade, 4 anos de parceria com o SBA através do Canal do Boi. Uma parceria que cada ano que passa se fortalece mais. E a gente quer convidar você, amigo produtor, amigo pecuarista, para vir participar conosco dos nossos leilões, agendar a sua filmagem. Eu estou aqui com o nosso diretor, presidente, Murilo Barros, né, que vem conduzindo essa empresa aí com muita competência desde que foi fundada, né? Nós começamos, se não me falha a memória, em 2015. E até hoje nós temos essa parceria forte com o Canal do Boi, né, Murilo? E cada vez mais vai fortalecer, Murilo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Edilson Alvarenga. Boa tarde, amigo ligado conosco. Com certeza, nós estamos trabalhando nesse intuito para fortalecer a nossa parceria, cada dia que passa mais com o Canal do Boi. Os nossos leilões, todos os domingos de manhã nós estamos aqui, sempre levando uma oferta interessante para o amigo ligado conosco. Animais para cria, recria e engorda, filmado principalmente aqui na região do Mato Grosso, do gigante Mato Grosso. Nós temos o maior rebanho, nós temos, Mato Grosso é líder de rebanho, líder de plantio e com certeza integração à agricultura e pecuária, esse é o carro-chefe nosso. Então você, Edilson, que tem os seus animais para vender, entre em contato, nós temos a nossa equipe, vai até a sua propriedade, nós organizamos os lotes, padronizamos, filmamos, deixamos tudo certo e levamos a oferta para o amigo cliente comprador, né, Edilson? Exatamente. E eu queria até aos seus comentários, a gente vem lendo notícias importantes sobre as exportações brasileiras, que o ano passado nós exportamos com recorde, e esse ano temos expectativa dos Estados Unidos novamente reabrir as suas importações da nossa carne in natura. E essa expectativa já vem gerando aí uma movimentação no mercado, batendo recorde de produção, batendo recorde de exportação, dólar baixando, acabamos de ver, o Ibovespa se recuperando mais uma vez, só boas notícias esse ano, né, Murilo? Eu acho que realmente são boas notícias, ótimas notícias, mas o mais importante é o Brasil pegando um novo rumo, pegando um novo horizonte. O Brasil que com certeza 80% do que nós produzimos é consumido internamente aqui no Brasil. O brasileiro é um povo que com certeza gosta de comer carne,
tem um hábito de comer carne. Então, o que vai acontecer, Deus, que eu tenho certeza disso, é que devagar vai melhorar o poder aquisitivo nosso e nós vamos voltar a fazer o tradicional churrasco nosso, nós vamos voltar a consumir um pouco mais de carne e com isso aí nós vamos dar uma alavancada no preço da arroba do boi. A reposição, Edilson, cada dia que passa mais difícil, mais escassa, o bezerro mais procurado, o garrote procurado também, o boi para confinamento, a carcaça do boi nós não estamos tendo no mercado ofertado. Então, devagarzinho, vai recuperando as categorias aí e devagarzinho também vai refletir um pouco na arroba do boi e o negócio vai andar. Edilson, você pode ter certeza, no ano de 2019 o Brasil volta a crescer, vai crescer mais do que a expectativa, o consumo interno aumenta e com certeza vai alavancar a nossa arroba, viu, Edilson? Com certeza. E nós já temos animais para filmar amanhã, nós vamos filmar 300 animais, serão 200 bezerras de um criador, crioulas e mais 100 bezerros. Então, venha participar com a gente, filme os seus animais, o nosso telefone é o 65 3056 9050, o nosso site é o www.mbleilões.com.br. Entre, venha tomar um café com a gente, venha saber como é que funciona o leilão virtual. Nós vamos na sua propriedade, nós temos uma equipe profissional, especializada, apartamos o seu gado, marcamos e colocamos à venda todos os domingos, né, Murilo? Com certeza, é uma ferramenta que veio para ficar, é uma ferramenta que trouxe muito benefício, principalmente para o amigo vendedor. Nós filmamos, como o Edilson falou, nós apartamos, nós deixamos o seu gado padronizado. É muito importante que vocês tenham balança, o peso é uma referência para dar um horizonte, para dar um norte para quem está comprando. Então, mas é uma ferramenta que, Edilson, que o gado fica empastado, o gado fica na sua propriedade, o gado fica na sua fazenda. Então, trouxe muita comodidade, trouxe muita tranquilidade para o amigo cliente ligado conosco. E aqui, o trabalho da MB, juntamente com o Canal do Boi, juntamente com o SBA, é encurtar o caminho, é encurtar a distância entre as partes vendedora e compradora. Então, nós trabalhamos aqui de segunda a segunda, os nossos leilões são todos os domingos, leilões esses virtuais, que traz uma comodidade muito grande. E você também, amigo, comprador, que queira estar fazendo a sua reposição também, entre em contato conosco, faça o seu cadastro. De repente, você não está numa região que nós estamos atuando, mas faça o seu cadastro, que nós vamos buscar, de repente, a mercadoria aonde que você quer e aonde que fica mais fácil para você. Então, realmente, o leilão virtual é uma ferramenta que veio para agregar e muito a pecuária brasileira. E o Canal do Boi é o canal que é tradicional, é o canal que começou tudo, as transmissões de leilões, é pioneiro e entende como poucos dessa questão de transmissão de leilão. Então, entre em contato, fica atento conosco, estamos na NET, na Claro, e via Canal internet, 190. Canal 190. Um detalhe interessante, Murilo, que você, desde o início, quando você teve a ideia de fundar a MB Leilões, nós estamos aqui para atender do pequeno, o médio e o grande criador. Com certeza. Nós somos de 30 bezerros, 35 bezerros, até 300, 400, 200, 1000, 2000, não tem limite, né, Dilson? Exatamente, E Murilo. vamos falar também, Dilson, falar de volume, nós temos que falar do nosso mega leilão. Nosso mega leilão acontece dia 5 de maio. Maio é o mês da desmama, maio é o mês de vender boi para confinamento, maio é o mês da recria. Então, venha participando conosco, 65 3056 9050. Esse é o telefone dos bons negócios aqui com a MB Leilões e o SBA. Edilson, obrigado você, obrigado Renata, e convidamos os amigos ligados conosco para vir ser parceiro do SBA e do Canal do Boi e da MB Leilões. Edilson. Tá certo, então, Renata, muito obrigado pelo espaço aí no Mais Pecuária e a gente volta em outras oportunidades. Eu volto com você. Tá certo, Edilson, obrigado pelas informações, sucesso, bom trabalho a toda a equipe da MB Leilões. Então, dado o recado, domingo, então, a partir das 10 horas, gado de corte da MB Leilões com transmissão ao vivo pelo SBA, aqui pelo Canal do Boi. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as informações da Dinapec 2019. Não saia daí. O
oportunidade de conhecer novas tecnologias. Este é o principal objetivo da Dinâmica Agropecuária, conhecida como Dinapec. A feira será realizada entre os dias 20 e 22 de fevereiro na sede da Embrapa Gado de Corte. E a repórter Kylie Rodrigues tem as informações. A feira visa compartilhar conhecimentos e soluções para o agronegócio nacional, vista como uma vitrine tecnológica que acontece anualmente na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é aberta ao público. Vários parceiros estão envolvidos no projeto, como a Fundação MS. O que a gente apresenta durante o Dinapec são as tecnologias de implantação de soja em áreas de pastagens. Então, qual é a tecnologia que hoje tem funcionado quando você vai transformar uma área que é de pastagem em produção de grãos? Né? Como é que você faz a calagem, como é que você faz os preparos, as correções necessárias, quais são as variedades que melhor se comportam nesse ambiente. Então, é toda a tecnologia voltada para a implantação da cultura de grãos em cima de áreas de pastagens. Esse é o que a Fundação MS mostra durante o Dinapec. O governo do estado também apoia a iniciativa da Embrapa Gado de Corte. A feira é fundamental no quesito transferência de tecnologia. Quando a gente fala em uma feira voltada para a importância da sustentabilidade, aí está totalmente alinhado com aquilo que o governo busca hoje. O governo busca hoje, principalmente através dos programas de incentivo, premiar, incentivar a sustentabilidade da produção em todos os setores do agro. De acordo com os organizadores da feira, mais de 3 mil pessoas devem visitar a 14ª edição da Dinapec. Kylie Rodrigues para o SBA. Nesta sexta-feira estará conosco aqui no Mais Pecuária a coordenadora da Dinapec 2019, Thaís Basso, que vai falar sobre a programação e os painéis que serão realizados nesta edição. Não perca! O produtor rural já conta com uma alternativa limpa e rentável para a geração de energia. Estamos falando dos painéis de energia fotovoltaica, que cresce no estado de Mato Grosso. Nossa equipe participou de um dia de campo em Porto dos Gaúchos e mostra como essa alternativa funciona. A reportagem é de Valdir Pacheco. A energia solar no Brasil vem crescendo a passos largos. Existem diversos benefícios econômicos e ambientais que estão ajudando a impulsionar o crescimento dessa fonte de energia renovável. A geração de energia fotovoltaica, há muito tempo, é vista como uma tecnologia de energia limpa e sustentável que se baseia na fonte renovável de energia mais abundante e amplamente disponível no planeta, o Sol. O Brasil possui um potencial gigantesco para se aproveitar. No município de Porto dos Gaúchos, no noroeste de Mato Grosso, participamos de um dia de campo e conhecemos uma das sementeiras autossustentáveis do Brasil, onde foi instalada uma usina de energia fotovoltaica na Fazenda Ouro Branco. O objetivo desse dia de campo é mostrar esta matriz energética de fonte inesgotável e uma das mais limpas do planeta. São 3.840 painéis desses aqui. São 10 inversores de grande potência ali, de 100 kW cada um, AC, né? Então nós temos uma potência de 1.200 cc e 1.000 kW de potência AC. Tem o benefício tributário, que a autogeração deixa de pagar o tributo do ICMS, que chega a ser perto de 40% aqui no estado do Mato Grosso, né? E, portanto, pode guardar essa energia excedente. Por exemplo, essa conta aqui, como o seu Arneu, proprietário da usina, ele não está consumindo toda a energia, ele usou, já vieram 2 contas já zeradas no que diz respeito à energia, só continua pagando a demanda contratada, né? E o tributo sobre a demanda. Então, os 2 meses que já foi de produção, já zerou a conta e já gerou 116 mil kW de sobra, para usar no período da safra, que começar a usar muito secador e tudo mais. Pode usar no pivô também, o excedente, mas no pivô vale a pena somente na hora diurna, ou no horário fora de ponta, né? No horário reservado, o subsídio é bom, hoje se paga em torno de 8 centavos, então para aquele horário não vale a pena fazer usina. Mas para o horário do diurno é muito bom e a viabilidade econômica é imensa. Participou desse dia de campo
uma empresa líder no mercado de pivô de irrigação. Hoje o agricultor brasileiro ele é muito arrojado e ele precisa realmente de ter suporte para produzir tudo aí para fora, né? Então a gente pensa sempre na parte do projeto em si, ajudar o agricultor a se desenvolver. Então, para isso a gente precisa de energia elétrica, precisa de projetos de qualidade, de equipamentos de qualidade, de telemetria. Então temos que verticalizar e entregar uma solução, o melhor pacote tecnológico possível para o agricultor. Nosso setor principal é a irrigação e com isso a gente teve que buscar alternativas para viabilizar a irrigação. E hoje a energia solar, através dessa parceria nossa hoje com a Solbras do Brasil, consegue atender essa demanda nossa que vem do produtor e conseguir apresentar realmente uma solução viável, econômica e que viabilize essa verticalização do setor de irrigação. Neste mesmo dia de campo, houve lançamento de 2 novas variedades de sementes de soja. A Sementes Ouro Branco entrou como multiplicador da marca TMG e nós como obtentor genético, né, estamos aqui fomentando nossa marca no evento, né, primeiro dia de campo da Sementes Ouro Branco, um grande evento com a parceria. Em uma área de 19.000 hectares, a Fazenda Ouro Branco possui 12 pivôs de irrigação. Consequentemente, realiza 3 safras cheias. E com a usina solar, o custo de produção ficou bem mais baixo. A experiência do pivô foi a seguinte, era um sonho meu ter pivô. Mas a nossa região aqui, como é um clima bom, nós conseguimos fazer hoje 3 safras, entendeu? E como nós com a energia solar agora, a gente consegue fazer as 3 safras cheias. A gente faz uma de feijão, uma de milho e uma de soja, que é importante para aproveitar ao máximo a terra. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E agora você fica com informações de uma das parceiras do SBA, a Facholi, Sara Kirchhoff. Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando aí para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potencial não é diferente, os produtos vêm aí se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, junto com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma repaginação da linha, né? E estamos lançando produtos hoje para atingir um mercado que a gente não vinha atingindo, que era um mercado de leite de alta tecnologia, né? Que com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, né? O núcleo pré-parto, para tentar da melhor forma possível atingir esse pecuarista, né? Melhorando produção, melhorando casos de tamponamento de rumen, casos de problemas de casco dentro da propriedade, né? Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais aí dos produtos de vocês seja a questão da inclusão baixa, né, Rafael? Isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, né? Que vem trabalhando esse perfil de trabalho de inclusões relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos hoje tamponados com 400 gramas de inclusão dia para uma vaca aí de 35, 40 litros dia, e núcleos aí de inclusões de 3% na ração, 300 gramas dia também, tá? Isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? Acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho. Temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22%, 24%, e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo, e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito, então, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff para o SBA.
E por aqui a gente volta a destacar mais oportunidade de investimentos para você, produtor. Neste sábado, a partir das 2 horas da tarde, a Central Leilões realiza o leilão virtual Qualidade Total, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Serão ofertados 3.000 animais para cria, recria e engorda, filmados nos estados de São Paulo e Bolsão Sul Mato Grossense. Quem traz mais informações sobre esta oferta é Lourenço Campo, da Central Leilões. Olá, Lourenço. Olá, meus amigos de todo o Brasil sintonizados aqui no SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Um prazer falar com vocês, viu? Pecuaristas, criadores que sintonizam sempre, né, a esta programação, que aliás é uma programação digna do melhor canal voltado ao agronegócio do Brasil. Bom, eu estou aqui hoje para falar do nosso leilão do próximo sábado, que aliás é o primeiro leilão de gado de corte aqui da Central Leilões neste ano de 2019. Um ano que começou com muita esperança, um ano que começou com muita esperança de melhora, né, em virtude da troca do governo. Temos aí o nosso Bolsonaro como presidente, sua equipe trabalhando e trabalhando bem. E para a gente começar esse ano que promete muito, nós vamos vender esse gado que vocês vão ver aqui agora, tá? Serão 3.000 animais que estarão em oferta. A maioria dos animais estão filmados no Mato Grosso do Sul, mas nesse leilão em especial, perdão, nós temos uma oferta de gado de corte muito boa aqui no estado de São Paulo, viu? Então estaremos alternando a venda de animais filmados no Mato Grosso do Sul, ali no Bolsão Sul Mato Grossense, e aqui no estado de São Paulo também, um gado de primeira qualidade que vocês vão poder comprar aqui no nosso leilão, tá? 3.000 animais no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, a partir de 14 horas, tudo aqui pelo canal do Boi, tá bem? Vocês que estão ligados conosco, estão sintonizados aqui com a gente, não percam no próximo sábado, 14 horas, 3.000 animais. E olha, fora ser uma oferta grande, é de uma qualidade extra, como vocês vão vendo aí, ó. Dá uma olhada essa vacada Brangus, que está parida, vacada 100% parida, com ótimos bezerros ao pé, uma vacada de uma caixa e um porte muito bom, como vocês vão vendo, tá? Então não percam não, próximo sábado estaremos vendendo gado de corte no Mato Grosso do Sul e aqui no estado de São Paulo da melhor qualidade. Quem quiser todas as informações, bem como o catálogo completo do leilão, os filmes com os vídeos de todos os lotes do leilão, sintonizem lá o centralleilões.com.br e você vai acessar todas as informações. Nós já temos, se eu não me engano, 2.000 animais já estão cadastrados e com os filmes disponíveis no nosso site. Os outros lotes estão sendo filmados ainda, mas até na sexta-feira estarão todos lá, tá ok? Então era isso, o meu recado hoje era esse. Muito obrigado ao SBA, né, pelo espaço cedido, tão gentilmente cedido à nossa empresa, na divulgação do nosso leilão, tá ok? Muito obrigado a todos e eu volto daí de Campo Grande, segue a nossa programação. Muito obrigado. Obrigada a você, Lourenço Campo, direto da Central Leilões, fazendo o convite, então, para este sábado, a partir das 2 horas da tarde, Qualidade Total. Intervalo comercial e a gente já volta com mais pecuária para você. Não sai daí. Mais pecuária de volta, agora são 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Agora um assunto polêmico, a indústria internacional reagiu a um novo relatório sugerindo que o consumo de carne vermelha seja reduzido pela metade a fim de melhorar a saúde e garantir um sistema alimentar global. O relatório publicado pela Comissão Eat Lancet sugeriu que o consumo global de alimentos como carne vermelha e açúcar diminua em cerca de 50%, enquanto o consumo de nozes, frutas, verduras e legumes deve dobrar. Ele sugeriu que essas novas dietas deveriam estar em vigor até 2050 e que talvez precisassem ser aplicadas localmente, citando o exemplo de países da América do Norte que comem quase 6,5 vezes a quantidade recomendada de carne vermelha, enquanto os países do sul da Ásia consomem apenas metade da quantidade
recomendada. O relatório é a culminação de um projeto de 3 anos que reuniu 37 especialistas de 16 países com experiência em saúde, nutrição, sustentabilidade ambiental, sistemas alimentares, economia e governança política. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso analista de agronegócio do SBA, João Pedro Cuti Dias. Boa noite para você, João. Boa noite. Isso é mais um relatório maluco que aparece de tempos em tempos, ou seja, o pessoal pega assuntos pontuais e quer projetar uma política global para isso aí. O pessoal esquece que a carne vermelha é fundamental. O ser humano tem, o Homo sapiens tem 300 mil anos. Ele sempre foi carnívoro. Ou seja, está no DNA nosso o consumo de carne. Países em que são vegetarianos, tipo a Índia, por questão religiosa, 50% das mulheres entre 16 e 45 anos são anêmicas de ferro. Por quê? Não consomem ferro, não consomem carne vermelha. Então, quando eles falam esses absurdos, eles esquecem essas questões. A carne vermelha também é fonte de vários aminoácidos que são essenciais. Nós não temos capacidade de sintetizá-los e também não vêm por origem vegetal. O que acontece? Eles argumentam que daqui 2050, daqui pouco mais de 30 anos, o mundo vai ter 9 bilhões e meio de pessoas e que não tem recurso natural para atender esse aumento do consumo de alimentos. E argumento que para você produzir 1 caloria de energia através do alimento, você gasta 7, 8 calorias de vegetais, etc., no caso do bovino. Eles esquecem que está havendo uma evolução muito grande na tecnologia da criação, seja no consumo de água, seja no consumo de ração. Antigamente, um boi aqui no Brasil ele consumia 16 quilos de matéria seca para dar 1 quilo vivo. Hoje já tem seleção genética que consegue um animal consumindo 8 quilos, a metade da matéria seca, ele consegue produzir 1 quilo de peso vivo. Ou seja, você tem um avanço muito grande nisso. E outra coisa, o bovino ele transforma pastagens, transforma fibras que não teriam outra utilidade em alimento nobre, que seja carne ou seja leite. Então isso é muito importante. Agora, esse relatório vai para a gaveta, passou, teve seus 15 minutos... Ele não traz impacto para o mercado, a curto prazo, não. Esse tipo de relatório, não. O que preocupa é o seguinte, hoje você tem grandes investidores colocando dinheiro pesado, 100, 200 milhões de dólares, em startups, empresas novas, especialmente nos Estados Unidos, no Vale do Silício e em Israel. Para quê? Para a partir de produtos vegetais, usando tecnologias de multiplicação de células, etc., criar sucedâneos à carne. Ou seja, ainda a carne produzida nesse modelo, não é bem carne, é agora ova lá, porque é uma mistura de produtos químicos, antibióticos, etc., para transformar as células do bovino em compostos para a alimentação humana. Porém, eles conseguiram que estão reduzindo ano após ano o custo disso. Vai chegar um momento que essas empresas, com esse dinheiro que eles têm, eles vão conseguir lançar produtos no mercado e tentar disputar esse mercado de proteína animal a um custo mais barato. Isso vai, quando chegar uma evolução, produzindo em escala, só que não pode chamar de carne isso, é qualquer coisa menos carne, porque é um produto de laboratório. Aí que tem um papel importante, isso sim, isso é um problema. Hoje, 1% do consumo de alimentos americanos está indo mais ou menos nessa linha. Só que a tendência nos próximos 10, 15 anos é isso aumentar de forma significativa, por causa do custo. Então, o problema da carne bovina hoje, o consumo, ele não aumenta em função de renda, esse é o maior problema. É uma carne mais cara, é uma carne mais difícil de produzir, você não tem espaço para ter gado de cria. Gado de cria demanda espaço, demanda tempo para a vaca ela recriar, né? Ela enxertar, ela ter a gestação, ter o bezerro, desmamar, e aí mais 2, 3 anos para chegar no consumidor. Então, ele é realmente um produto mais demorado, mas ele tem um nicho de mercado. Pessoas que têm mais renda, vão comprar essa carne. E essa redução de 50% é possível, João? Não, isso não vai acontecer, isso é ilógico. Isso o pessoal fala essas bobagens, acontece, aproveita o momento que
todo mundo está lá em Davos, Lancet, estão aí, eles tiveram seus 15 minutos de fama. Porém, não é prático isso aí. Agora, a grande questão é que isso dá incentivo a esse tipo de produção de alimentos de forma artificial. Isso vai comprometer a saúde, porque você vai fazer um coquetel de produtos químicos para conseguir produzir esses produtos que teoricamente seriam sucedâneos à carne. A mensagem que tem que ficar para a cadeia da carne bovina, não é para o produtor, é para toda a cadeia, que eles vão sofrer cada vez mais esse tipo de ataque. O que tem que ser feito? Tem que haver uma reação. A melhor defesa é o ataque, não tem melhor defesa que essa. Eles têm que mostrar para a sociedade que o fato de criar bovinos, ele é um grande responsável pela preservação da vida selvagem. Se você olhar polos de criação aqui no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, o Pantanal é um grande centro de cria de gado. E você vai ver uma quantidade impressionante de fauna alada, terrestre, réptil, tudo isso aí lá, é um polo de criação. Então, a hora que você ocupa essas áreas, elas passam a ter um papel extremamente importante no ecossistema como um todo. O que acontece? Hoje, à medida que você procura o bem-estar animal, você tem que mostrar para o consumidor. Essa geração chamada milênio, as pessoas com até 38 anos de idade, próximo a isso, elas estão muito preocupadas, saber como é que foi produzido, como é que foi o cuidado com o animal, como é que foi o respeito ao meio ambiente, desmatou, não desmatou. Isso é um papel da cadeia da carne, ela tem que estar mostrando. Hoje você pega um smartphone teu, põe no código de barra, você vai ver da onde que veio a carne, como é que foi produzida, a vacina tomou. Então, isso é importante. E outra coisa, tem que cada vez mais produzir aquilo que a dona de casa, que é aquilo que o consumidor quer consumir. Uma carne macia, com textura, com sabor. Não é uma carne dura, seca, escura, não. Tem que ser daquilo que ele quer o consumidor. Para quê? Para que você tenha a fidelidade do consumidor. E mostrar, você tem vários trabalhos científicos mostrando a importância da carne vermelha para a saúde humana. Tem que mostrar isso, fazer um contrapeso contra essas informações tendenciosas. As pessoas são vegetarianas, às vezes por questão ideológica, e aproveita e deita e rola em cima disso. Então, temos que mudar isso. A cadeia tem que acordar e ela tem que trabalhar integrada. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. E a gente volta a falar sobre previsão do tempo. A chuva isolada também ocorreu em áreas da região centro-oeste do país, por isso os índices de umidade do solo estão cada vez menores. Vamos saber com a Maria Clara quais os detalhes sobre o tempo na região centro-oeste do Brasil. Os índices de água no solo estão diminuindo também pelo centro-oeste do Brasil. Isso porque a chuva está cada vez mais irregular. As imagens de satélite mostram poucas nuvens em Mato Grosso do Sul e Goiás, e apenas no estado de Mato Grosso é que ainda chove. Por isso, os índices de água no solo estão diminuindo nestas áreas onde o tempo está mais firme. E para os próximos dias, não há previsão de chuva, nem no estado de Mato Grosso do Sul, nem em Goiás. Apenas em Mato Grosso é que ainda pode chover, principalmente no norte do estado. No período que vai de 4 a 8 do mês de fevereiro, o estado de Goiás e o estado de Mato Grosso ainda recebem 30 milímetros acumulados. E nestas áreas mais claras, o volume não deve passar de 15 milímetros e sempre com temperaturas bastante elevadas. E no último período, a chuva segue mais distribuída entre Goiás e o estado de Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul ainda sofre com pouca chuva, prevista até pelo menos o dia 13 do mês de fevereiro. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto
atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Intervalo comercial e já voltamos. De volta à redação do SBA para falar com o repórter José Cunha, que tem informações sobre o fraco consumo de carne no mês, que faz com que os pecuaristas segurem o boi no pasto. Zé, até quando isso deve ocorrer? Pois é, Renata, ainda não se tem uma data exata para que os criadores aumentem as negociações com os frigoríficos. Com o consumo fraco na segunda quinzena de janeiro, a capacidade de suporte das pastagens está boa e permite que os pecuaristas mantenham a boiada nos pastos, limitando assim as desvalorizações. Segundo a Scott Consultoria, em todas as praças pesquisadas ao longo de janeiro, a cotação do boi gordo teve queda de 0,8%, considerando o preço à vista livre de fundo rural. No atacado de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou cotado em média a R$ 9,61 o quilo, uma desvalorização de 6,6% em relação ao início do ano. Com relação às cotações da carne bovina no varejo, que desde o final de dezembro vinham aí ganhando força, na semana passada o cenário se inverteu. Houve queda nos preços da carne bovina no varejo em todos os estados, com exceção do Rio de Janeiro, onde prevaleceu a estabilidade. Em São Paulo, a queda foi de 0,4%, no Paraná 0,1% e em Minas Gerais 0,2%. Apesar desta retração na receita com a venda da carne, a compra de matéria-prima mais barata do atacado aumentou a margem dos açougues e supermercados paulistas. Só lembrando que faz 5 semanas consecutivas que a margem cresce e atualmente está em 61,2%, 15 pontos percentuais acima do registrado no final de dezembro. Aqui eu encerro minha participação no Mais Pecuária. Eu volto com você, Renata. Obrigado pelas informações, José Cunha, direto da redação, ao vivo aqui do Canal do Boi. Agora vamos conferir como fechou o mercado de insumos com a analista da Scott Consultoria, Juliana Pila. Olá a todos! Os preços do farelo de soja fecharam essa segunda quinzena de janeiro em queda frente à média de dezembro. Neste período, o recuo foi de 1,2%. No entanto, quando comparamos com a mesma época do ano passado, ou seja, em janeiro de 2018, a cotação está 18,7% maior. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada de farelo de soja está cotado, em média, em R$ 1.308,10 em São Paulo, sem o frete. Vale lembrar que o insumo acompanha os preços da soja grão, que teve movimento semelhante nesse início de ano.
Quanto ao poder de compra do pecuarista, atualmente, para adquirir uma tonelada de farelo de soja, são necessárias 8,6 arrobas de boi gordo, considerando a praça pecuária paulista. Na comparação anual, essa relação estava em 7,4 arrobas, ou seja, o poder de compra diminuiu frente a janeiro do ano passado. Apesar disso, para o curto prazo, com o manejo da safra 2018-2019 em campo em pleno vapor e o início da colheita, a expectativa é que os preços do grão sejam pressionados para baixo devido à maior oferta do insumo no mercado. Para o médio prazo, apesar da revisão para baixo da produção total de soja, devido a situações climáticas adversas nos principais estados produtores, a previsão ainda é de que seja um ano de preços mais frouxos frente ao que vimos em 2018. Consequentemente, os preços do farelo de soja devem acompanhar essa tendência, podendo melhorar o poder de compra do pecuarista. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Sport Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E novos fatores vêm mexendo com as cotações de grãos aqui no país. Por isso eu chamo mais uma vez a Sara, que fala ao vivo de São Paulo, para saber quais são esses fatores e como eles influenciaram no mercado de insumos. Hoje é com você, Sara. Renata, a Agrifato Consultoria traz aí uma relação desses principais fatores, né? Alguns que ajudam a puxar a cotação para cima, as cotações dos grãos para cima e outros para baixo. A Agrifato Consultoria começa destacando, né, os dados referentes ao IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostrando uma paridade de exportação, falando de Mato Grosso, né, com recuo acima de 6% nos últimos 30 dias. Além disso, uma desvalorização do câmbio acima dos 3% aí também ao longo desse período de 30 dias, desvalorização do dólar frente ao real. E, por outro lado, destaca também a valorização dos prêmios nos portos e a recente alta para o preço do cereal, falando especificamente do milho, em Chicago, ajudando a registrar novamente uma alta para as cotações. A Agrifato Consultoria ainda destaca mais um fator, que o novo Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, agora incluiu o milho entre as matérias-primas taxadas, adicionando um novo fator de alta para o cereal, para o preço final do cereal. Bom, hoje, terça-feira, o dia foi de poucas mudanças para o preço do milho, para a cotação do milho em Campinas e região interior de São Paulo. Há somente uma leve alta de 0,03%, puxando o preço do cereal para o patamar dos R$ 39,65. No acumulado do mês de janeiro, a alta está em 1,85% para o milho em Campinas. Enquanto isso, o milho em Chapecó, Santa Catarina, tem uma queda hoje, conforme o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A desvalorização do cereal lá no estado catarinense é de 1,28% hoje, terça-feira, com o preço da saca recuando para os R$ 38,50. Do milho passamos para o suíno, que hoje tem uma alta, o suíno que vem com os preços em queda agora ao longo do mês de janeiro, mas hoje tem uma alta de quase 1%, também falando do estado de Santa Catarina. Com essa valorização, o quilo do suíno vivo no estado catarinense avança para R$ 3,16 e ameniza um pouco da queda no acumulado do mês de janeiro, que agora passa para 3,36%. Já o preço do frango continua caindo. Hoje a queda aqui em São Paulo para o frango congelado é de quase 0,5%, com o preço do quilo recuando para R$ 4,17 e aumentando ainda mais a desvalorização no mês de janeiro, que está em 7,33%, conforme o indicador CPEA do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Daqui a pouquinho eu volto com o mercado pecuário. Renata, é com você. Obrigada pelas informações, Sara. A gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos. Destaque para a nossa agenda de leilões, está chegando mais uma edição do Leilão Boi em Pauta, é dia 6 de fevereiro, numa quarta-feira, e terá, é claro, transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Tem também dia 20, outro Boi em Pauta, e logo no dia 24, também de fevereiro, tem leilão presencial Integra Nortão, que terá animais de recinto, animais filmados e, é claro, com a transmissão também pelo canal do Boi. Mas para falar dessas ofertas, vamos até Sinop, Mato Grosso, nos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, que realiza esses eventos. Boa noite para você, Arnaldo. Boas oportunidades de negócio para o produtor, né?
Pois é, Renata, boa noite, parabéns, você está com a nossa agenda na ponta da língua, né, como dizia os professores antigos aí, tá tudo certinho, né, a agenda é essa mesmo, dia 6 de fevereiro, as filmagens já estão acontecendo para esse próximo Boi em Pauta nosso no dia 6 de fevereiro, a turma já está em campo aí e você pode entrar em contato com a equipe Ricardo Nicolau Leilões através do 3532-0077, né, agende a filmagem dos seus animais. A equipe vai até a sua fazenda, filma os animais, identifica, pesa, organiza tudo. E no próximo dia 6, que é uma quarta-feira à noite, dentro do Boi em Pauta, que tem uma entrevista e logo na sequência o leilão, nós ofertaremos seus animais tranquilamente, de forma virtual, né, facilitando a vida do vendedor e também a vida do nosso comprador. No dia 20, então, seguimos para o nosso próximo Boi em Pauta, do mesmo modelo, sempre como uma entrevista que busca levar sempre uma informação pertinente aí do agronegócio, que possa contribuir de forma positiva ao nosso amigo homem do campo, ao nosso produtor rural. A gente lembra sempre, né, Renata, a informação hoje ela é insumo, né? Um insumo importantíssimo, né? Quem detém a melhor informação acaba saindo na frente, acaba tomando a melhor decisão, acaba fazendo o melhor negócio sempre, né? Então, o produtor bem informado é um produtor que acaba tendo melhor rentabilidade. Então, assista sempre o nosso Boi em Pauta quinzenalmente, com transmissão do SBA, com a transmissão do Canal do Boi, com o apoio de toda a equipe jornalística do Canal do Boi, que sempre abre os espaços dentro dos programas para que a gente possa estar mostrando os lotes, falando as datas, né? Falando do nosso trabalho por aqui. Então, a gente realmente agradece essa equipe sempre muito empenhada do SBA. E aí, então, depois do dia 20, nós vamos para o dia 24 de fevereiro. E aí eu quero mostrar as imagens, quero mostrar primeiro um VT. Vamos mostrar um VT do Fernando Porcel. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre esse leilão. Pode rodar, SBA. Então esse leilão ele entra num momento muito importante, falando de integração, falando de integração entre clientes, entre associação e clientes, entre a Ricardo Nicolau e clientes, mas também falando da integração lavoura-pecuária. E é um momento importante de se pensar quem tem genética, quem tem animais à venda, é um momento muito importante, porque você alivia a sua fazenda. Nosso foco é que as pessoas comprem genética de qualidade. E a Acrinorte nunca se abriu mão disso, sempre exigiu das pessoas, premiando os melhores lotes de leilão, teve isso várias vezes. Então se nós vamos ter nesse leilão, já é mais uma coisa que assim, prova que o foco da entidade, da Acrinorte, da associação, está no rumo certo. Você, pecuarista que produz genética de qualidade, tem um compromisso marcado conosco. Venha comercializar seus animais no dia 24 de fevereiro no leilão Integra Nortão. Aguardamos a sua presença, entre em contato com a Ricardo Nicolau. Será um prazer enorme ter você junto conosco nesse excelente leilão, dia 24 de fevereiro, na Acrinorte. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Acrinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Pois é, amigo de casa, você ficou com o convite aí do Fernando Porcel, diretor da Acrinorte também, falando sobre o Integra Nortão. Eu queria pedir para o SBA colocar umas imagens que a gente tem lá, para ir cobrindo aqui a nossa fala, para mostrar um pouquinho, as imagens estão no nome do Integra Nortão Pedro Pinto. Isso, para mostrar um pouquinho da qualidade dos animais que nós teremos em oferta agora no Integra Nortão, no dia 24 de fevereiro. Tá aí, ó, essas imagens já são de um grande parceiro nosso, lá do Pedro Pinto Moreira, entusiasta desse leilão. Olha o tamanho da bezerrada. A bezerrada já está quase do tamanho da vacada, né? Então, assim, do Pedro Pinto Moreira, da Fazenda Chaparral, vem 200 machos nessa qualidade que as imagens estão mostrando, todos oriundos de inseminação, todos oriundos de IATF. E o leilão tem essa temática, né? Um leilão de muita qualidade. Serão ofertados mais de 1.000 animais no recinto, nessa qualidade, nessa bitola, mais de 3.000 animais filmados. Então, assim, a região Médio-Norte, Norte já está se movimentando muito para esse leilão. Todo mundo que você fala já sabe do leilão, já está se preparando, vai estar presente no leilão. Então, assim, agende essa data, né? Agende essa data, marque presença nesse leilão, comprando, vendendo, participando, trocando informação. Será um grande evento da pecuária mato-grossense e do Brasil, sem dúvida nenhuma, o nosso Integra Nortão. Então, a gente aguarda você
para esse grande leilão. E assim, mais dúvidas sobre esse leilão, ligue aqui para a equipe Ricardo Nicolau Leilões, né? Entre no site também, www.ricardonicolaoleilões.com.br, faça contato com a equipe ou visite lá as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, você terá mais informações sobre os nossos eventos por aqui. Renata, muito obrigado, boa noite, viu? Obrigada a você, Arnaldo. Boa noite a toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões. Está aí o convite, feito convite a 3 grandes oportunidades de investimentos para você, produtor. Agora vamos falar sobre pecuária leiteira. Durante a transição de governo, o leite era uma das dores de cabeça da cadeia produtiva e o setor já havia pressionado a então futura ministra da Agricultura a dar prioridade durante a gestão. Depois que assumiu o ministério, Tereza Cristina se reuniu com representantes do setor para discutir esse assunto. Mas as entidades continuam insatisfeitas e se veem numa situação preocupante. Veja os detalhes com Catarina Martorelli. É isso mesmo. E o que a cadeia produtiva do leite, os empresários, as entidades do setor falam é que as coisas ficam nas discussões, mas não tem resultados práticos. E o problema é muito maior do que a entrada do leite do Mercosul aqui no Brasil. Quem está aqui com a gente vai explicar tudo isso que está acontecendo é o Geraldo Borges, que é presidente da Abra Leite. Geraldo, o que está acontecendo? Qual é a principal dor de cabeça do setor leiteiro? Porque vocês já vêm acumulando aí um monte de problema. Não é algo novo e não é algo pontual, né? É uma série de problemas que geraram um problema muito maior. Muito bem, uma série de problemas recorrentes, antigos, que precisam ser solucionados, né? Nós temos uma esperança muito grande nesse novo governo que realmente vá na raiz do problema. Nós temos uma preocupação muito grande, nós, a cadeia produtiva leiteira, principalmente os produtores, com essa entrada de leite barato, produzido a um custo mais baixo do Mercosul, que, de certa forma, causa um transtorno no nosso mercado interno. Mas o motivo principal é a nossa cadeia produtiva estar extremamente onerada. Então, a desoneração foi o que nós trouxemos, um dos assuntos que sempre tratamos com o governo anterior e já tratamos com o novo governo. Ela é necessária, ela não é a curto prazo, ela é a médio e longo prazo, mas ela solucionará todos os problemas, inclusive essa de preço do leite da Argentina, Uruguai e Mercosul ser muito mais barato do que o que é produzido no país e gera essa entrada de leite aqui. Nós precisamos de exportar e para exportar temos que ter preços competitivos também. Então, com um custo baixo de produção, conseguiremos colocar leite lá fora, conseguiremos exportar e segurar essas importações maléficas para o Brasil. Mas o preço é muito alto hoje que o produtor paga para produzir leite, né? Sim, o custo de produção é muito alto. Muitos produtores trabalham no vermelho e esses últimos meses, de setembro, outubro para cá, foi uma tragédia para a cadeia produtiva do leite brasileira. Os produtores do Brasil inteiro sofreram, ainda estão sofrendo. O leite começou a reagir um pouco agora, mas a nossa preocupação é justamente essa. O leite reage, para-se de trabalhar o assunto, noticia-se que tem um excesso de leite e o preço cai ao produtor e vira essa ciranda, esse ciclo que todo ano acontece há décadas. O que precisamos é solucionar. Na última reunião que tivemos com a ministra no dia 17, foi conversado justamente sobre isso, de que precisa tomar ações, criar ações, esse novo governo, para que a cadeia saia desse problema. Se o governo não se posicionou, que não quer mexer no Mercosul, criar uma cota, ou seja, um limite de importação dos países vizinhos, então temos que mexer nessa parte de custos, que nós temos muitos impostos, encargos, desonerar a cadeia produtiva como um todo. É algo que precisa ser urgente, né? Não é algo que é para se pensar, para tomar uma providência a longo prazo. Sim, é urgente porque daqui a pouco estamos de novo tendo uma nova notícia que está tendo importação. E o governo precisa realmente atacar isso. Esperamos que o governo venha firme agora em 2019 e que mude esse cenário. Então o apelo de vocês nesse momento é para que se tome medidas, não fique só no campo das ideias. Sim, inclusive que a Câmara Setorial do Leite, que ficou responsável, que é uma Câmara do Ministério, não se reúna somente 3 vezes ao ano, que ela realmente trabalhe. Não interessa para nós ter pautas, ter agendas, ter atas de reunião, queremos resultados. Se nós pegarmos as pautas, as agendas antigas dessa Câmara, os assuntos são os mesmos, recorrentes, antigos, que nós precisamos de resolver.
problema sanitário, qualidade do leite, desoneração da cadeia produtiva e, inclusive, essa questão das importações. São assuntos antigos que se repetem a todo ano nessas 3 reuniões ordinárias da Câmara. Inclusive, sugeri numa reunião com as entidades do setor que a Câmara se reunisse extraordinariamente, várias vezes, que trabalhe e apresente realmente ao governo o que ele quer. Os pleitos definidos da cadeia, que já foi apresentado individualmente por todas as entidades do setor, inclusive entidades nacionais, estaduais, regionais, que tiveram a oportunidade de colocar isso ao governo. E o governo, os parlamentares, todo mundo conhece há muito tempo os problemas da cadeia produtiva do leite. É conhecido por todos, precisamos resolver. Tá bom. Muito obrigada, Geraldo, pelas informações. O SBA vai continuar acompanhando toda essa polêmica, torcendo que as coisas melhorem para os produtores de leite do país. Catarina Martorelli para o SBA. Da pecuária leiteira, agora o assunto é ovinocultura. Embora o número de ovinos tenha reduzido, o Rio Grande do Sul ainda tem o maior rebanho do Brasil. Se bem conduzida, a criação de ovelhas pode ser um negócio altamente lucrativo com diferentes destinações comerciais. A nossa demanda é superior ao consumo e acabamos por importar carne do Uruguai e Argentina. Uma instituição de ensino no Rio Grande do Sul está desenvolvendo um projeto para resgatar a criação de ovelhas, em especial de uma raça que está presente na maioria das fazendas gaúchas. Veja a segunda parte da reportagem de Annelise Nicolodi. Além de incentivar, uma universidade no noroeste do Rio Grande do Sul quer resgatar a tradição da pecuária de ovinos. Com a ajuda de muitos parceiros, está investindo na criação da raça Corredale. De porte imponente, cara destapada, narinas pretas e cascos também escuros, esses animais já foram bem mais populosos pelos campos do Rio Grande do Sul, quando a ovinocultura voltada para a produção de lã era uma das principais atividades econômicas do Pampa. Hoje, apesar da redução do rebanho, os ovinos Corredale representam ainda a maioria no estado. Dos 4 milhões de ovinos do Rio Grande do Sul, o Corredale representa cerca de 60% do rebanho. Segundo a Associação Brasileira de Criadores, a raça foi a que mais se adaptou nos campos gaúchos, justamente por ter dupla aptidão, a produção de carne e lã. A gente tenta também fomentar, e tentar desenvolver a pecuária ovina na região. Nós tínhamos há cerca de 30 anos atrás um rebanho no Rio Grande do Sul próximo de 16 milhões de cabeças, e em pouco tempo esse rebanho foi reduzido a 1/4. Hoje a população ovina gira em torno de 4 milhões de cabeças. E a gente sabe que é uma criação que, se encarada como um sistema mais intensivo, ela é bastante lucrativa para o produtor. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo aqui também, avaliar diferentes sistemas de alimentação, nesse caso aqui o rebanho de cria, manejado em pastagens com suplementação. Também desenvolvemos projetos com alto grão, confinamento de alto grão, de cordeiros da raça Corredale. E agora estamos em breve iniciando um projeto onde nós vamos avaliar uma cultivar de trigo para pastejo, borregas em reprodução. A rentabilidade é uma das vantagens de criar o Corredale. Uma ovelha a campo produz em média de 5 a 6 quilos de lã em um ano. Neste mesmo período, deixa um cordeiro que entre 8 e 10 meses pode ser abatido com 50 quilos e um rendimento de carcaça de 45%. Vocês puderam ver também que ela tem uma boa aptidão materna, elas são bastante efetivas com os filhotes. Com essa aptidão materna delas, elas alimentam melhor o filhote, ele se desenvolve melhor, ele tem uma melhor formação e o crescimento. Então é isso que a gente busca também, o ganho de peso é importante. A Universidade de Cruz Alta quer ir além, oficializar uma cabanha de Corredale e incentivar pequenos e médios produtores a investir no setor. Esse é um dos nossos sonhos aí, começar a selecionar a raça Corredale. O Brasil tem hoje, sem sombra de dúvida, condições de exportar para qualquer país do mundo genética das suas ovelhas. Então isso é uma coisa extraordinária. Para quem faz genética e para quem só cria ovelha, para quem tem a ovinocultura como um segmento, seja ela para produzir lã ou produzir carne, tem nessa genética que é produzida no Brasil a oportunidade de ter animais superiores.
A cada ano, a carne de ovelha vem se valorizando. O valor médio do quilo vivo de cordeiro é de R$ 6,00 aqui no Rio Grande do Sul. Eu estaria para dizer sim que a carne ovina hoje é um gourmet diferenciado, né? A avicultura fez esse estouro, né? Se adequou, se profissionalizou e transformou a avicultura num sistema de alta produção. E aí, por consequência disso, possui uma carne de um valor menor. A própria suinocultura, dentro do seu desenvolvimento, e o Rio Grande do Sul é um expert em produção suína, transformou numa carne saudável e numa carne com um valor acessível ao mercado. A ovinocultura, ela ainda não está tão organizada a este ponto. Por isso que ainda a carne ovina é um produto de um gourmet com um valor um pouquinho maior. Hoje a nossa média nacional tem em torno de 400 gramas por habitante ano. E a gente quer trabalhar para que isso melhore. Se nós subir 50 gramas nesse consumo, bom, vai com certeza vai representar dentro do campo uma maior produção ovina. Então esse é um trabalho, é um desafio. As áreas produtoras do Nordeste estão passando por um período de tempo bem seco, que tem diminuído os índices de água no solo na maior parte da região. Vamos saber novamente com Maria Clara quais as áreas mais secas do Nordeste e como ficam nos próximos dias. O tempo seco tem favorecido a diminuição dos índices de água disponível no solo em áreas produtoras da maior parte da região nordeste do Brasil, principalmente em áreas aqui que vai do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Essa região está com um tempo bastante seco e com baixos índices de chuva. Agora, nestas áreas mais ao norte da região, a chuva foi um pouco mais frequente por causa da zona de convergência intertropical e por isso temos os valores da água no solo um pouco melhores para as áreas produtoras. Para os próximos dias, de 30 a 3 do mês de fevereiro, entre o Ceará e o norte do Maranhão ainda chove, mas todas as demais áreas do Nordeste, a previsão é de pouca chuva e com baixos volumes acumulados. E isso não deve mudar também no segundo período, de 4 a 8 do mês de fevereiro. Grande parte da região segue com pouca chuva e até mesmo nestas áreas mais ao norte, a expectativa é de uma diminuição dos índices de água previstos. Apenas no estado do Piauí é que deve chover cerca de 30 milímetros acumulados. E no último período, de 9 a 13 de fevereiro, a chuva segue concentrada no estado de Piauí e todas as demais áreas nordestinas ainda recebem pouca chuva, ou seja, os índices de água no solo devem ficar cada vez menores nos estados da região nordeste do Brasil. E no próximo bloco, veja como fechou o mercado do boi gordo nesta terça-feira. A gente já volta. As grandes oscilações no preço da arroba do boi gordo marcaram o ano de 2018, mas para este novo ciclo a expectativa de melhora no cenário econômico. Veja as informações com Gustavo D'Angelo. Em 2018, a arroba do boi iniciou o ano a R$ 146, chegando a R$ 138 em junho e fechando em R$ 149, uma oscilação de quase 8%. Situação que fez com que muitos pecuaristas buscassem alternativas para garantir as vendas, como foi o caso de Carlos Mestriner. Ele procurou vender os animais a um preço médio durante o ano todo. A arroba oscilou muito em 2018 e quando nós fizemos abate todos os meses, a gente conseguiu pelo menos ter um valor médio, não que gostaríamos, mas pelo menos deu para conviver com essa situação. Além da venda a preço médio, o pecuarista conta que teve que fazer algumas mudanças para diminuir os custos. A troca de fornecedores para garantir melhores preços na compra de suplementação para o gado foi uma delas. Isso porque a seca que predominou no ano passado prejudicou as pastagens e aumentou a necessidade de suplementar a alimentação dos animais. Nós fizemos uma revisão fazenda por fazenda, olhando os fornecedores, os parceiros, os custos internos das fazendas, os insumos, o custo da pecuária cresceu muito. A arroba não avançou os preços,
e os insumos e o custo, de forma geral, avançou a passos largos. Então, há uma discrepância entre o preço da arroba e o custo da fazenda. Mas para este ano, os especialistas acreditam num mercado com melhores preços, levando em consideração a melhora da economia e a abertura de novos mercados para a exportação de carne bovina. Dentre eles, a Rússia, que voltou a comprar do Brasil. O ciclo pecuário, a gente acredita nas exportações melhores e também uma economia mais confiante. A gente acredita que o mercado interno também volte a consumir mais. Em 2019, a gente está trabalhando assim muito, nós estamos otimistas, claro, com o cenário macroeconômico. Nós temos um cenário político estável, nós temos um cenário macroeconômico estável, mas nós não podemos e não vamos esperar apenas notícias de Brasília. Nós temos que fazer a lição de casa e aí é dentro das propriedades. Nós temos que fazer gestão. Para garantir vendas e evitar prejuízos ao longo do ano, o especialista dá algumas orientações. Bom, acho que sempre a questão da venda compassada é aquilo que você vai conseguir fazer uma média de preços. A gente também indica as chamadas puts, né, que são as opções no mercado futuro, onde o pecuarista consegue pagar um prêmio e travar o seu preço aí futuramente. Então, para outubro, para novembro, já consegue fazer algumas travas interessantes e proteger de oscilações maiores do mercado. Gustavo D'Angelo para o SBA. E agora vamos saber como ficou então a cotação do boi gordo hoje em São Paulo. Sara, ontem você mostrou uma desaceleração no preço da arroba. Esse cenário segue assim hoje? Renata, hoje o preço da arroba inverteu esse cenário e termina a terça-feira com alta. Como mostrou aí a reportagem do Gustavo D'Angelo, né, as exportações devem ser beneficiadas e já na última semana houve um aquecimento da exportação da carne bovina in natura. Isso acaba dando alguma sustentação para a cotação da arroba do boi gordo em um mês onde o consumo é mais fraco, né? Já para a próxima semana, com a entrada dos salários, a tendência é que o consumo aumente e, consequentemente, os preços também. Hoje, a valorização do preço da arroba aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA, é 0,26%. Com isso, a arroba do boi gordo avança para o patamar dos R$ 152 e reduz a queda no acumulado do mês de janeiro, que agora fica abaixo de 1%, em 0,91%. No mercado futuro, o boi gordo teve queda aí para os principais contratos mais próximos, negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, com exceção ao vencimento de março, que avança hoje 0,13% para R$ 151,95. Queda também para o preço do bezerro no mercado físico, com uma desvalorização diária acima de 2%. 2,33% é a queda para o preço do bezerro hoje em Mato Grosso do Sul, conforme o indicador CPEA. Com esta queda desta terça-feira, o preço do bezerro cai para R$ 1.235,49 por cabeça. Queda no dia, mas ainda um cenário de alta no acumulado do mês de janeiro para o bezerro, alta de 0,82% nesse momento. Esse foi o fechamento do mercado pecuário para esta terça-feira. Me despeço por aqui, desejando para você, Renata, toda a equipe, você de casa, uma excelente noite e até amanhã. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Então vamos às cotações do boi gordo à vista, apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sudeste do país. Na região sudeste do país, houve queda de R$ 1,50 em Belo Horizonte, alta de R$ 1 no Triângulo Mineiro e queda de R$ 1 no Espírito Santo. Região sul não teve alterações, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria, está aí preço mínimo, apuração feita para uma boiada comum. Região centro-oeste teve queda de R$ 2,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e queda de 50 centavos em Dourados, também em Mato Grosso do Sul. Ainda a região centro-oeste, Praça de Mato Grosso, no sudeste do estado, teve queda de 50 centavos na cotação do boi gordo à vista. Finalizando, ainda tem a região nordeste, que não teve alterações nesta terça-feira, segundo a Scott Consultoria. E, por fim, a região norte, que teve alta de R$ 1,00 em Marabá, no Pará, e queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Fique agora com Éder Campos, com Na Batida do Martelo. Até amanhã. Tchau, tchau.